quando esses dois signos se encontram, é como mergulhar no oceano de emoções intensas e histórias míticas. Esse, com certeza, é um encontro cheio de emoções. Chegou o dia de falar da relação amorosa de alguém com o Sol em Escorpião e alguém com o Sol em Peixes. E aí, já comenta aí se você acha que dá bom essa relação amorosa. Comenta aí nos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre essa combinação. E fica comigo até o final que eu vou contar tudinho sobre esse casal. E no final eu ainda dou 3 dicas maravilhosas para fazer esse casal funcionar gostosinho. Então vem comigo que eu sei que você vai gostar. Lembrando que aqui a gente tá falando apenas da combinação solar. Se você quiser uma análise mais aprofundada de como é que você funciona com outra pessoa, eu recomendo fazer um mapa de sinastria amorosa, que é a combinação do seu mapa com o mapa da outra pessoa, do seu mapa natal, né, com o mapa da outra pessoa, o mapa natal dela. E para isso, o mais recomendado é buscar um astrólogo. Eu vou deixar aqui o meu link, caso você queira marcar uma consulta comigo e a gente poder conversar um pouquinho aí sobre essa conexão que você está vivendo, enfim. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar aqui desse tobogã emocional de hoje. Peixes e Escorpião. Será que dá bom? Escorpião é o fixo da água, regido por Plutão. Intenso, determinado e misterioso. Escorpião é um signo que não gosta de nada superficial e tem uma habilidade de ver as coisas além do que elas aparentam ser. Emocionalmente profundos e super leais. Esse é um signo do ou é tudo ou é nada. Meio termo não cabe aqui não. Né? Ou a pessoa de Escorpião gosta de você e te ama, ou você não significa bosta nenhuma para esta pessoa. Apesar de por fora parecer uma pessoa controlada, comedida, quietinha, por dentro é um furacão, minha filha, uma explosão de coisas, de emoções, de intensidade. É pura paixão. E sim, as escorpianes são bem desconfiadas. E quando você ganha a confiança de um escorpiane, amor, vou te falar, você tem uma parceria para o resto da sua vida. Mas também se você perde essa confiança, adeus, nunca volta. E do outro lado a gente tem Peixes, que é o mutável da água, regido por Netuno. Esse é o signo do sonho e da sensibilidade. Imagine uma pessoa que vê poesia nas coisas mais simples da vida e que vive com a cabeça nas nuvens. É a Pisciane. Essa pessoa é a Pisciane. É um signo empático, intuitivo e que tem uma facilidade muito grande de se conectar com a emoção, com as emoções, com as dores, sabe? Das outras pessoas. Porém, esse é um signo que na grande maioria das vezes tem uma dificuldade de lidar com a realidade, já que prefere olhar para o mundo com muita poesia, como um grande e lindo conto de fadas. Tá passando uma moto. Românticas por natureza, as piscianes adoram se perder em histórias de amor. Mas é preciso tomar cuidado e às vezes precisa de alguém que ajude a não se afogar nesse mar, nesse oceano de muitas emoções. A conexão de Peixes e Escorpião é uma conexão quase que telepática. É uma conexão intuitiva e emocional muito profunda. Sempre que a gente tem signos do mesmo elemento, a tendência é dar mais bom do que ruim. Esses são 2 signos de água que mergulham no mundo das emoções, nas profundezas da emoção e que compartilham de uma sensibilidade única, de uma intuição assim maravilhosa. Peixes se encanta com a força e a intensidade de Escorpião. Escorpião passa esse poder, né? Um signo de poder. Já Escorpião se sente mais seguro, mais protegido afetivamente pela doçura, pelo carinho, pela empatia pisciana. Inclusive, provavelmente, essas 2 pessoas vão ter uma conexão espiritual muito forte. Quase que como se sentissem que já se conhecem de outras vidas, sabe? Nesse lugar. E a comunicação, ela também é uma comunicação mais sensível, às vezes até meio telepática, meio só no olharzinho assim, é uma comunicação mais
mais subjetiva também. Juntos, eles podem criar, sim, uma relação de muita confiança e de momentos românticos e apaixonados. E de muita intensidade, lógico. E uma relação que as duas pessoas se sentem vistas de verdade. E isso é muito bom para esses dois signos, porque eles querem se sentir vistos e amados de verdade pelas suas parcerias. Mas assim, nem tudo são flores nesse mar emocional, não é mesmo? É. A pessoa de Escorpião pode se sentir um pouco frustrada com a tendência que a pessoa de Peixes tem de ser mais indecisa e de fugir de certos conflitos, de certos problemas, assim, de certos assuntos que precisam ser tratados às vezes, sabe? Escorpião é um signo que tem uma coisa de saber botar o dedo na ferida, sabe? E Peixes não se sente muito à vontade com isso. E foge nessas horas. E aí, para a pessoa de Escorpião, pode parecer meio que desinteresse ou imaturidade da pessoa de Peixes. Por outro lado, a pessoa de Peixes pode se sentir meio magoada, meio, às vezes, até desrespeitada por toda essa intensidade escorpiana, essa forma, às vezes, meio seca, meio dura, porque Escorpião, ele tem uma certa dureza, assim, né, na forma de lidar com a vida, na forma até de se comunicar. Então, a pessoa de Peixes pode se sentir meio magoada com isso. E, além disso, essa necessidade de controle escorpiana, isso pode também fazer com que a pessoa de Peixes se sinta um pouco sufocada, assim, sinta que não tem espaço para deixar fluir toda a criatividade dela, por exemplo, porque Peixes é um signo muito artístico e que precisa de espaço para a criatividade fluir. E um outro ponto também que é um desafio grande é porque esses dois signos são de água, né? Então eles têm uma tendência natural a se magoar com muita facilidade. Os signos de água têm uma tendência natural a levar as coisas com muita facilidade para o coração. Então, às vezes, uma coisa que é besta se torna uma tempestade, se torna uma coisa muito grande por simplesmente as duas pessoas não saberem lidar de forma prática, porque acaba levando muito para o pessoal, assim, muito para o coração mesmo. E isso pode ser um risco, né? Isso pode ser um risco. No caso, a pessoa de Peixes, ela fica lá com aquela mágoa guardada para ela e isso se torna uma dor dela e tudo mais. E aí tudo vira um drama com relação àquilo e tudo mais. Não tô menosprezando a dor da pisciana, porque eu sei que as piscianas, os signos de água, sentem com muita intensidade, mas ganham uma dimensão, às vezes, que é muito maior do que a dimensão que a coisa pode ter, né? Que a gente precisa dar. Porque, às vezes, as nossas dores, elas têm a dimensão que a gente dá, né? Muito mais do que a dimensão que elas têm, na grande maioria das vezes. E aí entra no sofrimento, entra no vitimismo, então é importante tomar cuidado. Já a escorpiana vai para um lugar bem perigoso também, que é o lugar de tipo, nossa, da mágoa se tornar ressentimento e do ressentimento se tornar vingança. E aí, tadinha da pisciana, meu Deus, nesse caso. E assim, esses são basicamente os desafios desse casal, que é importante tomar cuidado. Eu tô falando do comecinho, do pequenininho até o extremo. Lembrando que a gente tá falando apenas da combinação solar. Vai que essas duas pessoas têm o Sol em signo de água, mas o resto do mapa todo é em signo de terra. Aí a coisa já muda de figura, entendeu? Porque isso faz com que elas sejam práticas também na forma de lidar. E isso ajuda a equilibrar certas questões. Mas olhando apenas para o Sol, esses são os desafios dessa conexão, tá? E vamos para as dicas para fazer esse casal funcionar gostosinho? A primeira dica é equilibrar realidade e fantasia. A intensidade escorpiana às vezes pode fluir, se deixar fluir na fantasia pisciana, e aí os dois ficarem fluindo e criar muitas expectativas sobre as coisas, e essas expectativas não serem conquistadas, e isso gera frustração, e aí o negócio não dá certo, e aí, né? Então, se você consegue equilibrar essa fantasia com a realidade, isso ajuda muito para que a relação possa fluir de uma maneira boa, e isso também ajuda a equilibrar a comunicação de vocês. Isso também é muito positivo. A outra dica, a segunda dica, é cuidado com as mágoas. Sim,
As mágoas, como eu falei, elas podem levar a um risco muito grande nessa relação de ir para um lugar de vitimismo e um lugar de vingança. Então, às vezes a chave para isso é comunicar, tá? Conversar, ao invés de ficar guardando mágoa do outro. E, por último, a terceira dica é respeitar os ritmos um do outro, né? A escorpiana tem um ritmo um pouquinho mais acelerado, é um pouquinho mais desenrolada, do que mais focada do que a pisciana. A pisciana, ela tende a ser um pouco mais dispersa, um pouco mais devagar, um pouco mais, sabe? Tipo, ai, esqueci, sabe? Essa coisa, isso pode gerar estresse na pessoa de escorpião. Então, equilibrar esses ritmos é fundamental para que a relação possa fluir bem. E é isso, gente. A relação de escorpião e de peixes tem tudo para dar certo, porque é uma relação de elementos iguais, então é uma relação que se soma, então pode sim funcionar muito bem. E como qualquer outra relação, tem lá seus desafios. E esses desafios servem como material para a evolução de cada um, né? É importante encarar esses desafios como processo evolutivo. Quando a gente encara dessa forma, as coisas fluem muito melhor na nossa vida. E se você é do signo de escorpião ou do signo de peixes, já comenta aqui se você já viveu essa configuração, tá vivendo, fala um pouquinho aí da sua história amorosa. Adoro ouvir histórias de amor, ler histórias de amor, então vamos continuar esse papo aí nos comentários, que vai ser muito legal, tá bom? E no próximo vídeo a gente continua falando de peixes, mas dessa vez com o signo de Touro. Uma relação aí de terra com água, será que dá bom? Será que funciona esse babado? Isso a gente vai saber no próximo vídeo, tá bom? Conto tudinho pra vocês. E enquanto o próximo vídeo não chega, tem aqui a nossa playlist de sinastria pra você maratonar e assistir aos outros vídeos. Tem bastante vídeo legal, tem muito conteúdo bom pra vocês assistirem. E é isso. Eu espero que você tenha uma ótima semana e a gente se encontra na semana que vem com mais sinastria amorosa para você.